Olá, meus queridos, um grande salve para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, filhos e filhas da luz, com essa alegria do nosso coração, da nossa alma, de compartilhar mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Como vocês estão? Espero que na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seres brilhantes, estamos mais uma vez gravando um vídeo para falar sobre o nome de Jesus, sobre a revelação deste nome poderoso e os seus significados, como Deus se revela através da história e que isso tem a ver com a nossa vida espiritual hoje. Queridos, nossa vida é feita de ciclos. Existem vários ciclos da nossa vida. Existem aqueles naturais, quando somos bebês, nossa primeira infância, nossa segunda infância, pré-adolescência, juventude, vida adulta, terceira idade, e assim as pessoas vão passando por essas fases, por esses ciclos da vida. Existe também o ciclo do tempo, 1 minuto, 1 hora, 24 horas, que é um dia, um mês, um ano, uma década, e por que não, muitos estão vivendo até mais de 100 anos agora. Então a vida passa por esses ciclos. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu, todo propósito existe um tempo. Então existe tempo para chorar, existe tempo para sorrir, existe tempo para abraçar, existe tempo para deixar de abraçar, existe tempo para nascer e existe tempo para morrer. É sobre esse ciclo da vida que a revelação de Jesus Cristo no versículo de hoje vai nos dizer. Então ele se revela no Evangelho de João, capítulo 11, os versículos 25 a 26, onde o próprio Jesus nos diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Amém. Interessante que Jesus já faz uma pergunta no final do versículo. Você crê nisso? Por quê? Para entender o processo de ressurreição, o processo de morte e ressurreição, que Jesus fala que ele é a própria ressurreição, é preciso ter fé. Mas ele já afirma, eu sou essa ressurreição, e essa ressurreição trouxe vida. Então aqui fala mais uma fase que nós vamos entender daqui a pouco, falando da primeira morte, da segunda morte, do primeiro nascimento e do segundo nascimento, mas ele já diz que a ressurreição é a verdadeira vida. E quem não passar por esta fase não vai viver essa espiritualidade que Jesus trouxe para todos nós e não vai passar da primeira fase da vida, que é a fase natural, que é a fase carnal. Quem crê em mim, ele já dá a condição para viver esta vida abundante que ele veio trazer aqui para os seres humanos na Terra, experimentarem essa luz e esta espiritualidade. Precisa aqui crer, porque quem crê, ainda que morra, viverá. Como assim, Marcelo? Morreu, viveu, morreu? Como que isso funciona quando Jesus afirma que ele veio trazer esta ressurreição? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Parece um pouco complicado o que Jesus está falando, mas com certeza vocês vão entender nesse vídeo e aplicar isso para a vida de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Pedro está dizendo que a ressurreição de Jesus é uma viva esperança. Esperança para quê? Que esperança é essa que Jesus Cristo trouxe para a ressurreição? Por que ele afirmou, eu sou a ressurreição? Porque existe essa necessidade de ressurreição, por causa desses ciclos da vida, por causa da nossa vida carnal e da nossa vida espiritual. Então todos nós nascemos um ser natural, mas depois precisamos nos tornar em Cristo Jesus um ser espiritual. E essa espiritualidade, de acordo com a fé cristã, se valida com a crença na ressurreição, pois a ressurreição nos dá uma nova vida. A ressurreição nos dá um novo nascimento.
Para entender isso, gostaria de convidar a todos também para lermos aquilo que está em Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Amém. Esse versículo chama os filhos de Deus de bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. E chama de santo. Santo aqui significa separado. Então, feliz é o homem que foi separado para viver essa nova fase da vida, para viver essa ressurreição de Cristo. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses, a segunda morte, não tem autoridade. Então, olha que interessante isso. Então, isso é muito simples, meu querido. Na vida, nós temos 2 nascimentos. O primeiro nascimento é o dia do seu aniversário, o dia que Deus te escolheu. O dia que Deus escolheu, esse maravilhoso dia que Deus escolheu para te dar essa experiência aqui na Terra, para te dar esta chance de viver esse dom da vida que você recebeu no seu dia de nascimento. Então, no seu aniversário, queridos, sempre agradeça a Deus por essa oportunidade deste nascimento. Mas, como Jesus Cristo disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por quê? Eu já nasci fisicamente. Aqui está falando de um segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. Então, todo aquele que tem esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nasce uma segunda vez. É o que é chamado na Bíblia de segundo nascimento. Ressurge para uma vida espiritual. Então, esta é a experiência do avivamento da tua alma. Esta é a experiência do renascimento do seu verdadeiro ser. Isso é o despertar da sua consciência em Deus, essa consciência que é purificada pelo sangue de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Isso nasce justamente com a ressurreição de Cristo, pois a ressurreição de Cristo é essa viva esperança que Pedro chamou para nos dar também essa nova vida que existe em Cristo Jesus. Então, primeiro nascimento, sua data de aniversário. Segundo nascimento, o dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependeu dos seus pecados e confessou os seus pecados a Cristo. É assim que funciona. E a Bíblia ainda fala, esse versículo fala que a segunda morte não tem autoridade para quem passou pelo segundo nascimento. Então, quando você passa por esse segundo nascimento, quando você ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus, um dia você vai morrer fisicamente. E a morte física é o que a Bíblia chama de primeira morte. Então, assim como você tem a data do seu nascimento, embora a gente não saiba, graças a Deus por isso, a data da nossa morte, mas todos vão chegar ao fim. Todos vão chegar a esse ciclo, vão terminar este ciclo físico aqui na Terra. Aí tem uma diferença, tem essa primeira morte. Depois dessa morte, você vai ter um encontro com Cristo Jesus, o que a Bíblia chama de juízo final. Você vai ter uma conversa com Cristo diante do Pai, diante do trono da graça de Jesus Cristo. E todos que morreram e passam, por isso que ele falou, mesmo que morra, quem crê em mim mesmo que morra, viverá. Todos que morreram e têm esse encontro no juízo final com Cristo Jesus, se passou pelo segundo nascimento, se tem uma vida espiritual, continuará eternamente com Deus. Isso é que a Bíblia chama de vida eterna. Essa continuidade da sua fé, da sua espiritualidade em Cristo Jesus, nessa nova fase. Agora sem corpo corruptível, agora sem pecado, agora sem sofrimento. A Bíblia fala que Cristo vai enxugar toda a lágrima e todos os filhos e filhas reinarão com Cristo pelo resto da eternidade. E aqueles que não passaram pelo segundo nascimento, só têm um nascimento e viveu a vida inteira sem se despertar crístico, esse despertar da sua vida em Cristo, também vai ter esse encontro com Jesus no dia da eternidade, no dia do juízo. E vai continuar na mesma coisa, porque se ele não nasceu de novo, ele vai ainda passar por toda a eternidade mais longe de Deus,
longe da sua própria espiritualidade. É isso que a Bíblia chama de segunda morte. A segunda morte é viver eternamente sem a espiritualidade, porque hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia da nossa decisão. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele. E esta alegria que está falando é a presença de Deus em nossas vidas. Então, eu tenho que sim ter a certeza que eu vou passar pela morte se Cristo não voltar antes, que é um outro vídeo, uma outra história. Mas o resumo é: primeiro nascimento, o dia do seu aniversário. Segundo nascimento, o dia da sua conversão, da sua aceitação dessa vida espiritual. Primeira morte, a sua morte física, que ainda vai chegar. Segunda morte, a sua morte espiritual, para aqueles que não passaram por esse novo nascimento aqui na Terra. Então é muito importante, meus amados, entendermos estas fases da nossa vida. O que significa ser a ressurreição e ser a vida? O que significa nós morrermos com Cristo e também renascermos com Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E essa novidade de vida que Cristo veio trazer com a sua morte e principalmente com a sua ressurreição, através da qual você faz parte, para que assim você tenha uma chance de nascer de novo. Esta é a viva esperança, queridos. Então, eu convido você a viver essa nova vida, a viver esse novo nascimento, a viver com Cristo por toda a eternidade. E esta escolha, esse é o livre-arbítrio que todos nós temos, de passar por esta fase, deixar o velho homem, que a Bíblia chama do homem carnal, e viver, se revestir do novo homem, porque assim nós vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Amém. Beijo no seu coração, um forte abraço na tua alma e que você viva essa nova vida em Cristo junto com a gente todos os dias e por toda a eternidade.